Oi pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre os fatores que interferem na formação da imagem. Bom, quando um radiologista recebe uma imagem radiográfica, existem algumas características que ele observa para determinar se aquela imagem é considerada ideal para o diagnóstico. Então, quando a gente vê uma radiografia, nós observamos ao mesmo tempo esses fatores. A imagem ela deve ter o máximo de detalhe possível, principalmente no caso dos exames intraorais, onde a gente quer ver alterações sutis ali de esmalte de dentina, de uma lesão cariosa. Então, quanto mais detalhe, mais informação. A imagem também tem que ter o menor grau de distorção. E a distorção está associada ao posicionamento dos equipamentos, da cabeça do paciente, do filme, né, a relação entre eles, para que a gente tenha uma proporção adequada e um tamanho adequado da imagem radiográfica confrontando com o paciente, com o objeto. Outra característica extremamente importante é a densidade da imagem. O que é densidade? É o grau de escurecimento. O ideal é que uma imagem não seja nem muito escura, né, muito densa, e nem muito clara, pouco densa, que ela tenha uma densidade média. E a última das características é o contraste. O contraste é a diferença entre o branco e o preto, né? Então, o ideal é ter um contraste médio, né? Uma escala que demonstre tons de cinza, que seja possível identificar as diferenças das estruturas radiográficas. Bom, para que a gente explore essas características, a gente precisa entender que em todas as etapas de realização do exame radiográfico, a gente vai ter inúmeros fatores que vão interferir nessa qualidade final da minha imagem. Então, os fatores de formação da imagem, né, para efeito didático, e aqui principalmente é uma abordagem que a gente vê muito no livro de Freitas, mas outros livros também separam dessa mesma maneira. Eles separam em grupos para a gente estudar cada um dos grupos isoladamente. Então, o fator, né, energético, o fator objeto, o fator geométrico, o fator filme, o fator processamento e o fator véu ou fog, né, também chamado de velamento. Então, dentro desses grupos, né, e a gente vai começar falando sobre o fator energético, a gente vai destrinchar aí, né, cada um dos componentes desses fatores e como eles interferem em uma daquelas características. Alguém me dá só um ok para dizer que tá passando os slides, está tudo bonitinho aí, minha voz? Ok, valeu meninas. Camila, Cananda, ok. Vamos lá. Fator energético. Dentro desse fator energético, certo? A gente tem 4 itens que vão influenciar na formação da imagem, certo? Vou repetir, né, cada um deles isoladamente, tá? Então, o primeiro fator energético é a miliamperagem, o segundo é o tempo de exposição, o terceiro é a quilovoltagem e o último é a distância focal, certo? Bom, o que é o fator miliamperagem, tá? A miliamperagem é uma grandeza, é uma unidade de medida, é como metros, é como segundos, é como quilo, certo? E ela mede o quê? Ela mede a quantidade de elétrons livres, da nuvem de elétrons, que vai ser acelerado para virar raio catódico, lembram dos aparelhos, né? E que gerarão os raios X. Então, a miliamperagem, quanto maior ela for, maior é a quantidade de radiação produzida. Então, essa grandeza mede a quantidade de radiação, certo? Bom, nos nossos equipamentos odontológicos, geralmente essa miliamperagem é fixa, tá? Entre 7 e 15 miliamperes. Então, é uma unidade muito diminuta, tá? Bem pequena mesmo, certo? E muitos dos equipamentos, então, têm um valor fixo, no nosso caso, em odontologia. Essa grandeza, ela é responsável pela característica densidade radiográfica. Como assim, professora? Bom, aqui eu tenho representado, né, o ânodo do meu equipamento,
tá? O cátodo, perdão, do meu equipamento, aqui o filamento, né, de tungstênio, que vai formar a nuvem de elétrons. Aqui embaixo, outro exemplo também. Então, duas situações. Se eu seleciono uma miliampere, né, uma miliamperagem baixa no meu equipamento, eu vou ter poucos elétrons livres na nuvem e assim eu vou ter poucos raios X formados depois dessa interação dos raios catódicos. Assim, a minha imagem radiográfica vai ter uma densidade baixa, ou seja, vai ficar muito clara porque pouca radiação entrou em contato com o meu paciente. Por outro lado, se eu seleciono no meu equipamento uma miliamperagem alta, significa que eu vou ter muitos elétrons livres na nuvem para serem acelerados e formarão vários raios catódicos que vão formar vários fótons, né, de raio-x. E assim, muita radiação vai atingir o filme e a densidade radiográfica vai ficar alta. Uma imagem muito densa é uma imagem muito escura. Vocês lembram lá que no primeiro slide sobre as características ideais, eu falava que eu queria uma densidade média, intermediária, nem muito clara, pouco densa, e nem muito escura, muito densa, certo? Então, o ideal é um meio termo. Entenderam a questão da miliamperagem? Vamos lá. Outra grandeza aí para a gente observar no fator energético. Tempo de exposição. Então, é a quantidade também, né? Porque a depender do tempo que eu selecione, mais raio-x vai sair do meu equipamento. Então, o tempo de exposição, os equipamentos permitem que a gente altere. Por quê? Porque técnicas diferentes, pacientes diferentes, vão necessitar de tempos diferentes para a sua exposição. Então, uma técnica periapical usa muito menos tempo do que uma radiografia panorâmica, que é para a cabeça toda do nosso paciente. Então, por isso, o tempo é variável. Vocês notaram que o tempo também regula a quantidade de raio-x? E isso é óbvio, porque se você deixa o equipamento mais tempo ligado, mais raios-x vão sair ali, certo? E aí, quando os fabricantes perceberam que tempo e miliamperagem caminhavam juntos, eles juntaram essas duas grandezas, o MA da miliamperagem com o tempo medido em segundo e criaram a unidade única chamada MAS. Ela controla a quantidade de raio-x, que por sua vez determina a densidade radiográfica. Então, aquele número que a gente viu lá na aula de simulação, 0.4, 0.5 no visor do nosso equipamento, ali não é segundos, ali é miliamperes por segundo, MAS, 0.4 MAS por segundo, ou seja, em 1 segundo sai 0.4 MA do meu equipamento, certo? Então, essa grandeza que foi criada é como se fosse uma velocidade. Velocidade não é metro unido com segundo, né? A MAS é a MA unida com segundo. É a quantidade de raio-x, então, certo? Quilovoltagem. Outro fator energético aí. A quilovoltagem, ela determina, né, o campo elétrico, ou seja, a diferença de potencial entre as peças do meu equipamento, entre o ânodo e o cátodo, e que vai determinar o quão acelerados vão ser os elétrons para virar raios catódicos. Essa quilovoltagem, ela vai se relacionar com o poder de penetração dos raios-x, ou seja, o tamanho do comprimento de onda daquele raio, certo? E isso determina a qualidade, não quantidade, a qualidade dos raios-x. E a qualidade dos raios-x é que é responsável pelo contraste radiográfico, o tom de escurecimento, né? Se a diferença dos cinzas e do preto e do branco, certo? Então, o contraste da nossa radiografia. Nos nossos equipamentos odontológicos, mais uma vez, esse valor geralmente é fixo, entre 65 e 100 kV, né, que é a unidade de medida da quilovoltagem, certo? Então, olha aqui o esqueminha explicando a quilovoltagem e o contraste.
Então, contraste é a diferença de densidades entre as áreas claras e escuras de uma radiografia. Se eu tenho, né, uma imagem aonde, para ser obtida, eu selecionei pouco kVp, quilovoltagem pico, no meu equipamento, significa que eu terei uma imagem de escala curta de contraste ou alto contraste. Alto contraste é uma imagem muito preta e branca, sabe? Muito absoluta, como essa daqui que está representada. A gente fala de escala curta porque são poucos tons de cinza, né? 2 tons de cinza, por exemplo, aqui, entre o branco e o preto absoluto. E a gente fala que essa imagem está assim, muito contrastada, quando ela está preta no branco, certo? Por outro lado, quando a gente diz que a gente tem uma imagem em baixo contraste, ela tem muitos tons de cinza entre o branco e o preto. Por isso ela fica bem acinzentada. Para ter uma imagem em baixo contraste, a gente seleciona muito kVp no nosso equipamento. E a escala é longa, ó, tem vários cinzas aqui, tá? Voltando àquele slide inicial, a gente falava que o contraste também tem que ser o quê? Médio, né? Nem tão preto e branca, nem tão acinzentada, para que a gente consiga evidenciar, né, com qualidade os reparos anatômicos e as patologias daquela radiografia. Compreenderam a questão do contraste? Sim, ótimo. Vamos lá. Eu, né, pessoalmente, e aí cada radiologista também tem as suas preferências, né, com relação a essas duas características, a densidade e o contraste. Em torno, né, de um contraste, uma densidade média, mas cada um às vezes puxa um pouquinho para menos ou para mais. Eu gosto de uma imagem mais densa, né, mais escura, e eu gosto de uma imagem contrastada. Eu acho lindo quando ela fica bem preta e branca, certo? Mas também não tanto, certo? Então, é muito pessoal de cada profissional. Olha aqui mais uma vez um esqueminha aqui mostrando, né, a questão da seleção da quilovoltagem pico. Então, uma quilovoltagem baixa, né, permite que o comprimento de onda do meu equipamento, dos meus raios-x, seja maior. Ó, a distância entre duas cristas ou dois vales é maior. Um grande comprimento de onda faz com que o poder de penetração dos meus raios-x seja menor, ok? Por outro lado, uma kVp elevada vai gerar no meu equipamento raios-x de comprimento de onda bem pequenininho e eles penetram melhor na pele do meu paciente, né? Então, um poder de penetração melhor, ok? O último dos fatores energéticos, o fator distância focal. O que é a distância focal? É a distância percorrida desde a área focal, do local aonde o raio-x, né, é fabricado dentro do meu equipamento, no meu ânodo, até ele tocar o objeto. No caso, o meu paciente, o dente do meu paciente. Então, a distância também interfere muito. E essa distância, quando a gente está fazendo ali a técnica periapical, quem determina é aquele comprimento do cilindro, né, do cilindro localizador. Tem uma distância padronizada para que a gente possa realizar a técnica, né, dentro desse fator distância focal adequado para gerar a imagem daquele paciente. E por que isso, gente? Porque quanto maior a distância entre o equipamento e o objeto, a quantidade de radiação reduz a intensidade, a densidade. Então, se eu distanciar o meu equipamento muito do meu paciente, a quantidade de radiação que vai conseguir atingir meu paciente é menor. Por quê? Porque a radiação ela vai interagindo com as moléculas do ar e aí ela vai se perdendo, se dissipando ali nesse processo. Então, por isso, a gente não pode afastar muito o equipamento do paciente. Por exemplo, na técnica periapical, a distância, né, área focal objeto
é até 20 centímetros. Então, de lá de dentro do meu equipamento até bater, né, no dente do meu paciente, e tudo isso foi calculado, né, o tamanho do cilindro, aquele comprimento ali do meu posicionador da técnica periapical, para que a distância respeite aí, no caso da técnica da obstetriz, os 20 centímetros, ok? Bom, então, essa distância, os pesquisadores perceberam, né, que ela vai, né, interferir na densidade, na intensidade do feixe de radiação, né, de um jeito muito particular. Então, observem aqui. Esse quadradinho verde é como se fosse a área focal, o ponto onde a radiação está sendo emitida, essa radiação que eu pintei de amarelo aqui. Esse tracinho aqui, né, azul, é o nosso, né, objeto de estudo. E aqui a gente tem o anteparo, o filme, e aqui a gente tem, né, outro filme mostrando uma movimentação. Então, como é que eles perceberam? Eles observaram que a distância, né, que o meu equipamento, que o meu raio-x percorre até o filme, se ela for uma distância D, a intensidade é I, certo? E aí eles observaram que se eu afastar esse conjunto aqui, dobrar a minha distância, a intensidade cai, né? Isso a gente já sabe, a densidade vai reduzir. Mas não vai reduzir da metade, vai reduzir, né, do quadrado. Então, se eu dobrei a distância, a intensidade reduz de 4. Se eu triplico a distância, a intensidade vai reduzir de 9. Então, olha como a distância influencia bastante na densidade radiográfica, na quantidade de radiação que vai finalmente chegar para formar a imagem. Então, eles chamam de lei inversa do quadrado da distância. A intensidade, a quantidade de radiação que vai chegar no filme é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Certo? Compreenderam? Então, a distância é um fator que interfere muito, né, na densidade final da minha imagem. Por isso, eu não posso afastar muito o meu equipamento do meu paciente, senão a quantidade de raio-x que vai chegar nele é muito pequena, é muito baixinha e não vai formar uma imagem boa. A imagem vai ficar, ó, pouco densa, clarona. Certo, meninos? Bom, então vimos todos os itens do fator energético. Vamos agora para um próximo fator que influencia, é o grupo dos fatores objeto. O fator objeto são as características do nosso objeto de estudo. Quem é ele? No nosso caso, o paciente, os dentes, né, a boca do meu paciente. Então, nesse fator objeto, algumas dessas características eu acho que eu até já mencionei em algum momento de aula para vocês, tá? Primeiramente, um número atômico, ó, lembram da aula de física, o Z, lá da tabela periódica? Então, de que é feito o meu material, o meu paciente? O meu paciente tem diversas, né, diversas estruturas, diversas moléculas, e ainda tem outras estruturas que a gente bota ali, né, na boca dele, um amálgama, um aparelho. Então, ele é formado por elementos químicos diferentes, Zs diferentes. E isso a gente já falou. Quanto maior o elemento, o Z, o número atômico de uma estrutura, mais ela absorve feixe, como, por exemplo, no caso dos metais. Professor, esses cálculos vão cair na prova? Podem cair, não é uma matemáticazinha simples dessa, gente, pelo amor de Deus, não tem fórmula, não é fórmula, é só uma proporção. Vocês dão sorte que a radiação, ela não refrata e nem reflete. Se ela fizesse isso, vocês estavam campados, que ia ter que decorar aqueles cálculos todos da física lá do colégio. Isso aqui é uma proporçãozinha simples, pode cair, certo? Bom, voltando aqui, então, quanto maior o número atômico, o Z, né, maior a absorção do feixe, certo? Então, que elementos químicos têm um número atômico elevado? Principalmente metais, né? Então, é por isso que o feixe fica absorvido naquele metal, não vai bater no filme e a imagem fica radiopaca, clara, certo? Densidade física. Vocês lembram da física da densidade de um corpo, né? Então, a densidade é a razão da massa sobre o volume,
certo? Então, quanto maior a densidade, e cada molécula, né, cada tipo de substância tem uma densidade diferente, a água, o óleo, o ar, né? E quanto maior a densidade, né, mais denso for aquele corpo, mais ele absorve o feixe de radiação. Isso explica também, por exemplo, porque a região de seios maxilares, né, é pouco densa, então ela permite, ó, passar o feixe de radiação todo e a imagem fica bem radiolúcida, certo? Esse cálculo de densidade eu não cobro não, mas o cálculo de intensidade pode cobrar, viu? E espessura, certo? Quanto maior a espessura que vai ser atravessada, mais aquele tecido absorve a radiação, menos radiação chega no filme e a imagem também fica mais clara. A espessura, né, explica muito porque a gente altera a quantidade de radiações em técnicas que vão da cabeça toda, comparado com técnica que é uma técnica só periapical. A espessura explica porque pacientes de porte maior, né, pacientes corpulentos, pacientes gordinhos, precisam de mais radiação do que um paciente magrinho. O paciente adulto precisa de mais radiação do que uma criança, certo? Porque o porte daquele paciente, a espessura dele, né, é maior, tá? Então, olha lá, todas essas características aqui, né, incluem, né, vão denotar uma absorção maior do feixe e vão representar imagens radiopacas, né, imagens, né, pouco densas aí na nossa imagem final, certo? Por outro lado, o contrário, né, a gente vai ter as imagens radiolúcidas. Então, estruturas com baixo número atômico, como água, certo? Vão absorver pouco o meu feixe. Estruturas com densidade física baixa também, como o exemplo que eu dei do seio maxilar, vão absorver pouco o meu feixe. E estruturas com menor espessura, como por exemplo uma criança, vai absorver pouco o feixe, a radiação passa, bate no filme e a imagem fica escura, radiolúcida, muito densa. Compreenderam o fator objeto, minha gente? Gabriela, Isadora, Mariana, beleza. Menina, Cananda tem um nome imenso, ó, Cananda, Evelyn, Fernanda, Fernandes Marques. Ferreira Fernandes Marques. Vamos lá. Fator geométrico agora, tá? Então, o fator geométrico, ele está bastante relacionado, né, com uma das propriedades do raio-x, né, que é como a radiação caminha. Ela caminha em linha reta e ela caminha de forma divergente. Então, esse fator geométrico aqui fica muito fácil da gente associar quando a gente lembra dos princípios da óptica geométrica, da luz, do caminho da luz. Aqueles exercíciozinhos que a gente fazia lá na graduação falando de luz. Por quê? Porque esse fator geométrico, né, o raio-x compartilha com a luz visível, então ele se comporta de forma muito semelhante. Para a gente entender esse fator, a gente precisa lembrar que existem 3 objetos que a gente precisa saber como posicioná-los durante o exame radiográfico. O primeiro é o equipamento de raio-x. A gente precisa, né, dominar a sua angulação vertical e a sua angulação horizontal, né? Então, o posicionamento do meu aparelho de raio-x. Segundo objeto é o paciente, né? É o dente do meu paciente. Então, posicionar adequadamente a cabeça, né, do meu paciente para que... Tudo bem, Ingrid. Depois, se você não conseguir, depois a aula fica gravada, viu? Não se preocupe, não. Quando a conexão está oscilando, acaba ficando ruim mesmo. Bom, o objeto, então, é o dente, certo? Então, posicionar adequadamente a cabeça do paciente. E a gente, né, viu isso para as técnicas intraorais, os planos de orientação, tudo bonitinho que a gente tem que fazer, tá? E, por fim, outro objeto que a gente precisa, né, ter em mente durante a realização da radiografia é o filme. Então, quando o filme está seguro pela mão do paciente ou quando o filme está seguro pelo posicionador, né, a relação entre ele
e o meu dente e o meu equipamento é que vai determinar, né, se eu estou utilizando a técnica da bissetriz, se eu estou utilizando a técnica do paralelismo, no caso das radiografias intraorais. Então, para entender esse fator geométrico, eu preciso lembrar desses 3 objetos o tempo todo e como eles interagem com o feixe de radiação. E aí, a gente vai resgatar uma brincadeirinha da infância, né? Quando faltava luz, eu fazia muito isso. Em casa, né? E a gente precisa, né? A gente resgata isso aí como uma forma lúdica de vocês entenderem. Então, como eu falei que nesse momento, né, do fator geométrico, o feixe de raio-x ele se comporta muito parecido com a prima dele, a luz, né? Então, a gente vai ver esses fenômenos, né, acontecerem com a luz visível. E são da mesma maneira acontece com os raios-x. A única diferença é que o raio-x eu não vejo e a luz eu vejo. Então, por isso, eu vou passar esse esqueminha para vocês. Então, imaginando, né, a luz de uma lanterna como se fosse o aparelho de raio-x, tá? Imaginando a mãozinha ali da colega como se fosse o objeto, o dente, né? E imaginando a parede como se fosse o filme, né, a projeção da minha imagem sobre ela, a minha sombra, né, a gente consegue tirar aí essas regras, né, do fator geométrico que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, tá? Bom, primeira lei do fator geométrico. Quanto menor o tamanho da área focal, menor será a penumbra. O que é a área focal? É o ponto dentro do meu equipamento aonde o raio catódico bateu, interagiu e virou raio-x, certo? Então, aqui nesse esqueminha, eu representei de vermelho nesse primeiro, aqui a área focal maiorzinha, e no segundo, né, exemplo, uma área focal menorzinha. Então, o que é que isso quer dizer? A área focal vai determinar a sombra, a nitidez da minha imagem radiográfica. Observem, né, os 2 dentes aqui têm o mesmo tamanho, estão relacionados com o filme, né? Vou disparar a radiação, né? Então, quanto maior... Pro, repete a área focal, por favor. A área focal é o ponto dentro do meu equipamento aonde os raios catódicos bateram para virarem raio-x, tá? É o ponto, é uma parte específica que faz parte do ânodo. Entendeu, Cananda? Beleza, tá. Então, a gente tem, né? Eu botei aqui em verdinho o raio-x saindo dessa área focal, certo? E dessa outra área focal. Então, observem, o raio-x que sai, ele vai bater em todas as partes do meu filme e bateu aqui nas extremidades do meu dente e vai formar a imagem nesse ponto aqui, que ele está encostando. Mas observem, quando eu tenho uma área focal muito grande, raios-x vão ser formados ao longo de toda ela. E raios-x, né, que vão bater e interagir com a minha estrutura, com o meu dente e vão levar mais imagem para o meu filme. Então, quando a imagem for formada, no caso, né, dessa área focal maior, várias imagenzinhas vão ser formadas ao redor da imagem principal. Então, a gente vai ter uma borda menos nítida, né? A gente vai ter uma penumbra, uma sombra ao redor daquela imagem radiográfica. Por outro lado, quando eu tenho uma área focal bem pequena, os raios-x que saem têm uma direção muito parecida entre si. Então, geralmente, eles vão bater no mesmo ponto e vão levar ao mesmo ponto de formação da imagem sobre o filme. Então, as bordas daquele dente ali representado ficam bem nítidas, certo? Essa nitidez, ela é muito importante, principalmente no nosso caso das radiografias intraorais. Por quê? Porque eu preciso ter detalhamento, eu preciso ter limite de borda do esmalte para a dentina, para ver se não tem uma lesão cariosa. Então, isso é muito imperativo no nosso caso da radiografia odontológica, ok? Bom, olha aqui um exemplo, né, mostrando, e aí na casa de vocês podem fazer, né? Eu peguei, né, uma lâmpada de abajur, tá?
botei aqui a parede, peguei aqui um objeto, certo? Vocês podem fazer com o dedo também, porque aí eu não tinha mais mão, porque uma mão eu tinha que segurar a lâmpada, outra mão eu tinha que segurar a câmera do celular, mas aí vocês podem fazer essa brincadeirinha também com o dedo e a parede, né? E esse jogo de luz e sombra. Então, eu tenho aqui uma lâmpada, que ela é pequenininha, porque ela estourou aqui no flash, certo? É uma lâmpada pequenininha, e aí ela formou aquela imagem ali, né? Bem delimitada, eu vejo bem as bordas ali da estrela. Por outro lado, eu peguei uma lâmpada maior, que é aquelas lâmpadas de quando fica, né, de emergência, né? E olha como saiu a imagem representada dela. As bordas estão péssimas para observar, eu mal consigo, né? Nesse caso aqui ficou bem evidente mesmo, eu mal consigo ver a determinação do desenho da estrela, tá? Então, nesse caso, o tamanho da área focal, né? O tamanho da lâmpada é menor, então a penumbra é menor, eu tenho mais detalhe de borda. Aqui, como a lâmpada é maior, certo? A gente tem uma penumbra maior. A gente tem como ajustar o tamanho da área focal? Não. Quem determina a área focal é o fabricante na hora que ele construiu o equipamento, certo? Então, cada equipamento vai trabalhar com uma área focal. E aí, muita gente me pergunta, professor, então é só ele botar uma área focal bem pequenininha lá dentro e assim a gente vai ter, né, uma imagem com pouquíssima penumbra, uma imagem com boa definição de bordas. Seria muito bom se pudesse fazer isso. Mas o que é que acontece quando a gente reduz muito o tamanho da área focal de um equipamento, no caso o fabricante? O equipamento sofre um grande aquecimento, acumula muito calor e isso pode levar, né, inclusive, à queima dos componentes. Então, por isso, né, é que o fabricante não bota uma área focal tão pequena assim. Então, eles vão trabalhando essa característica do tamanho da área focal para chegar a um padrão de excelente, de boa imagem, mas sempre tem um pouquinho de penumbra, tá? Então, em radiologia, a gente tem muito essas questões, né? Para melhorar muito uma coisa, acaba danificando outra, né? Então, as pesquisas vão aí sendo sempre conduzidas para tentar minimizar, ok? Compreendeu, Beatriz, a questão do tamanho da área focal? Então, beleza, essa foi a primeira lei, né, sobre o fator geométrico. Segunda lei do fator geométrico. Quanto mais distante o meu aparelho, o meu equipamento estiver do conjunto objeto, dente, filme, mais fiel será o tamanho da imagem. Então, olha aqui. Meu equipamento, né, tá disparando, o feixe de radiação pegou no dente, vai bater no filme, vai formar uma imagem proporcional, praticamente fiel ao tamanho do dente, ó. Tá basicamente igual, certo? Mas e nesse caso aqui, ó, eu aproximei muito o meu equipamento do conjunto objeto-filme. Imaginem aqui, se eu pudesse ver a radiação, ela chegando, né, de forma divergente, batendo nas pontas do meu objeto. Como é que a imagem vai sair? Alguém imagina como é que essa imagem vai sair aqui? Como é que vai sair a imagem do dente projetada sobre o filme radiográfico quando o meu equipamento está muito perto? Vocês acham que ela vai sair maior ou menor do que o dente original? E aí? Camila, maior, Gabriela, todo mundo, né, dizendo maior. E é exatamente isso. Então, né, o equipamento muito distante ou o equipamento muito perto vão incorrer em problemas. O equipamento muito perto aumenta a minha imagem. Vamos ver isso na prática, como é? Então, olha aqui. Estão vendo o videozinho aí? Ó, a estrela na parede, equipamento, arrastei a minha luz. Olha o que aconteceu. O tamanho da estrela ficou basicamente igual na sombra e, né, no objeto. Vou voltar de novo para vocês repararem. Estão vendo aqui? A sombra está maior porque a luz está muito perto. Vou arrastar a luz para longe e agora a sombra reduziu de tamanho. Está proporcional ao troféu.
Façam isso depois na casa de vocês, que vocês vão ver. E aí, alguém vai e me pergunta, mas professora, se distanciar muito o equipamento, você não disse que a intensidade vai reduzir do quadrado? Exatamente. Então, existe um limite de até que distância eu posso ir, para não reduzir a quantidade de radiação. Olha mais uma vez a situação, né? Em radiologia, tudo que você tenta melhorar de um lado vai querer piorar do outro. Então, esse fator, né, geométrico, quanto mais distante o equipamento estiver do objeto e do filme, mais fiel será o tamanho da imagem, é verdadeira. O ideal é a gente distanciar, mas ele esbarra no limite da intensidade da radiação. Então, não adianta eu arrastar demais e chegar a pouca radiação no meu paciente, porque aí eu vou ter que aumentar o tempo do meu equipamento, aumentar a MAS. Vocês compreenderam essa dualidade aí, tá? Então, sempre tem que ir moderando fatores a fatores, certo? Terceira lei do fator geométrico. Quanto mais próximo o filme estiver do objeto, mais fiel é a imagem. Então, olha aqui, né? Mesmo exemplo anterior, imagem proporcional, porque o filme está encostadinho no objeto. Mas, nessa situação aqui, ó, o objeto e o filme estão separados. O que é que vai acontecer, minha gente, com essa imagem aí projetada? Ela vai ficar maior ou menor? Olha o tamanho aí, ó. O feixe de radiação saiu, a imagem tocou nas extremidades. E como é que ela está tocando aqui? Ela está tocando maior ou menor do que o tamanho do dente? Reparem, revejam aí o esquema. Olhem de novo. Pronto, ó. Então, olha aqui. O feixe saiu, bateu nos extremos, né? E a imagem ficou aumentada. Vamos ver um esqueminha lá com a estrelinha. Ó. O filme e a estrela estão bem próximos. Eu vou pegar o conjunto e afastei. Olha o que aconteceu lá na parede. A estrela ficou maior, certo? Então, façam isso aí também. Vou repetir. Olha como estava bonitinho, tamanho proporcional, porque o objeto, o troféu, estava do lado da parede, mas agora eu arrastei o troféu para distante da parede e a imagem dele aumentou. Compreenderam esse aumento aí? Massa, hoje vocês já têm aí brincadeira para fazer à noite. Quem tem filho pequeno, bota os meninos para brincar também. Vamos lá. Quarta lei do fator geométrico. O objeto, no nosso caso, o dente, deve estar o mais paralelo possível, né, ao filme radiográfico, para que a gente tenha uma imagem proporcional. A gente falou isso lá quando a gente falou dos primórdios da imagem, né, da formação da imagem na técnica da bissetriz, na técnica do paralelismo. Então, isso, né, é extremamente importante. A gente consegue sempre? Nem sempre a gente consegue, né? Por quê? Porque existem reparos anatômicos dentro da boca que muitas vezes inviabilizam isso. Olha lá, tá? Mais uma situação lá com a estrelinha. Então, inicialmente, os dois estão paralelos entre si, a parede e o troféu. E agora, ó, eu angulei o meu troféu. Vocês notaram o que aconteceu com a imagem? A imagem não ficou proporcional, a imagem ficou distorcida. Então, vou voltar para vocês verem, ó. No início, parede e troféu paralelos entre si. Eu mexi no meu objeto, no meu dente, no meu troféu, e a imagem ficou, né, errada, ficou distorcida também, certo? Se eu aproximar o objeto do filme, eu não vou estar diminuindo a distância entre o aparelho e o objeto filme, com certeza.
entendeu? Então, assim, próximo, o objeto do filme, eu não vou estar diminuindo a distância entre o aparelho e o objeto, vai estar mexendo também. Então, sempre que a gente mexer em um fator, outro fator acaba sofrendo também. E é por isso que muitas vezes adaptações são necessárias na MAS e na quilovoltagem, meninas, certo? Então, mexer em uma técnica, alterar as suas distâncias, é uma coisa que precisa ser feito com muito cuidado, com muita pesquisa, né? Porque cada técnica já tem as suas dimensões, as suas distâncias preconizadas, justamente para evitar que a gente incorra nesses erros. A imagem vai sair adequada mesmo assim? Nem sempre, viu, Camila? Nem sempre. Então, depende do compasso que você vai ter que dar. Se você vai ter que aproximar de um lado, você vai ter que acabar distanciando do outro para poder ter uma imagem. Então, vocês notam que um fator acaba atravessando o caminho do outro. Por isso, tem que respeitar todos. Quando você erra você vai acabar incorrendo, né, em alguma alteração para os outros também. Conseguiu compreender? É bem... Eles vão se atropelando, se chutando entre si, é como se fosse um jogo de futebol doido mesmo, tá? Vamos lá. Quinta das leis do fator geométrico. Os raios X centrais devem incidir perpendicularmente ao objeto e o filme. Então, tendo em vista que o objeto e o filme fiquem paralelos, o ideal é que o feixe de radiação incida entre eles com 90 graus. Isso a gente já falou, né? Isso era que a gente queria que a bissetriz fizesse, mas a bissetriz não consegue fazer, né? A técnica da bissetriz preconiza um ângulo entre o dente e o filme, mas o paralelismo consegue fazer isso, vocês lembram? Né? O método do paralelismo consegue, mas a troca de quê? A troca de que no paralelismo, o dente e o filme acabam se distanciando para manter o 90 graus, o paralelismo, certo? Então, o feixe de raio-x incidindo perpendicular ao conjunto, a imagem fica proporcional. Vamos ver esse exemplo aqui com o filminho também. Os dois paralelos entre si, a minha luz reta entre eles, 90 graus. Peguei a luz, ó, joguei a luz lá para cima. Agora eu vou jogar a minha luz lá para baixo. Mexi na angulação vertical. Angulação vertical da radiação X, eu fiz isso com a luz. Luz para cima, luz para baixo. Vocês notaram que a imagem ficou distorcida, ficou aumentada e depois ficou diminuída? Olha lá de novo. Imagem proporcional, paralelismo entre dente e filme, mas a luz agora, ó, subi a luz. Imagem ficou menor. Ó. Agora desci a luz, né? Imagem ficou maior. Conseguiram observar aí? Minha gente, foi uma confusão para eu fazer esses filmes ontem aqui em casa. Vocês não têm noção. Mas façam depois. Fica legal. Vocês fazem lá brincando com os dedinhos. Certo? Bom, informação importante. Para que essa brincadeira toda funcione, a gente precisa de estabilidade. O cabeçote, né, a fonte de radiação não pode ficar tremendo, o paciente não pode ficar tremendo e o filme dentro da boca do paciente também não pode ficar tremendo. Então, movimentação de qualquer um dos três itens, né, você vai ter uma imagem borrada, uma imagem mexida, né? A gente falou sobre isso lá na aula de erros, certo? Então, na hora de fazer o joguinho de luz e sombra, se você mexer, você não vai conseguir focar na imagem ali para observar as características, certo? Então, fator geométrico são 5 leis e mais a movimentação, certo? Vamos ao fator filme agora. Fator filme acaba sendo uma boa revisão sobre filmes. Falamos sobre a importância do tamanho da granulação. Que granulação é essa? Os grãos halogenados, os sais halogenados de prata, que estão contidos na emulsão do meu filme, na parte onde a imagem é formada. Esse tamanho da granulação, né? Quanto maior o tamanho, mais rápido, mais sensível, mais veloz é um filme. Isso significa que ele precisa de menos radiação. Oh, que filme maravilhoso! Porém, entretanto, todavia, é um filme que vai oferecer pouco detalhe. Então, quando a granulação é muito grande, eu tenho um filme mais sensível, mais rápido, porém de pouco detalhe. O que é
Quais são esses filmes? Os filmes extraorais, os filmes panorâmicos, os filmes para técnica lateral de cabeça. Eu não preciso tanto de detalhe, mas eu preciso de rapidez e eu preciso de pouca dose de radiação para não expor demais a cabeça do meu paciente, ok? Por outro lado, ó, o contrário dessa primeira imagem, eu agora botei cristais bem pequenininhos, perdão. Eu agora botei cristais bem pequenininhos. O meu filme vai ficar lento, né? Menos sensível. Porém, eu vou ficar com mais detalhe, ok? Então, observem, né, que o tamanho da granulação influencia bem para um lado e ruim para o outro. Espessura da base. A gente falou sobre a base, né? É aquela única estrutura da película radiográfica que a gente enxerga a olho nu, porque camada adesiva, emulsão e camada protetora são transparentes, são microscópicas. A base não pode ultrapassar 0,2 milímetros de espessura para não influenciar na formação, né? Na formação da imagem radiográfica, tá? Acaba determinando uma falta de nitidez na borda se a minha espessura de base for muito grosseira, certo? For muito grossa. A questão da dupla emulsão. Vocês lembram? Ah, foi bem essa figurinha aqui que tem naquele roteiro de estudo de vocês, né? Então, a gente tem uma única base. Dos dois lados da base, a gente tem os mesmos componentes. Camada adesiva, emulsão, emulsão, camada protetora, camada protetora. Então, a dupla emulsão, ela faz com que os meus filmes radiográficos trabalhem mais rapidamente, ou seja, precisem de menos radiação. Todos os filmes trabalham com dupla emulsão. O fabricante faz assim, tá? Por outro lado, entretanto, todavia, a dupla emulsão, ela prejudica o detalhe da imagem, tá? Por quê? Porque se forma uma imagem aqui e se forma outra imagem aqui. E quando a gente enxerga essa imagem final, a gente, na verdade, está vendo duas imagens sobrepostas, certo? Se a gente só tivesse emulsão de um lado, a borda seria ainda mais nítida, né? O detalhe seria ainda melhor. Só que isso tornaria o meu filme muito lento. Então, aí o fabricante tem que escolher, olha, eu vou ter que botar dupla emulsão, você vai pecar um pouquinho no detalhe, né? Mas é o melhor para o nosso paciente, a gente abaixa a cabeça e leva o filme mesmo assim. Beleza? Compreenderam, meninos, a importância aí do fator filme? Massa. Fator filme, ok. Como é? Maquiagem, ok. Não sei o que lá, ok. Fator processamento. Agora. Ai, peraí. Vamos lá. Quando a gente fala do fator processamento, a gente está falando das estruturas, né? De tudo aquilo que a gente vai controlar quando a gente for para a minha câmara escura. Seja ela portátil, seja ela quarto ou seja ela labirinto. No caso específico das câmaras escuras, quarto e labirinto, né, a gente pode ter à nossa disposição um filtro de segurança, uma luz de segurança. Que luz é essa? É uma luz branca, né, uma luz incandescente, né, normal, de 15 watts, certo? Que ela vai estar acoplada dentro de uma luminária própria que tem um filtro específico para radiologia. Você compra esse filtro para trabalhar com o processamento radiográfico dos filmes. A grande maioria dos filtros né, que a gente utiliza, eles são na coloração vermelha, tá? Em algumas situações tem os filtros alaranjados, mas o mais comum é o vermelho. Essa cor, né, emitida por esse filtro, ela não danifica, né, ela não vela o meu filme quando exposto a ela. Então, você apaga toda a luz branca da sala, você liga essa luz vermelha, fica aquela penumbrinha avermelhada. Quem já viu algum filme, algum seriado que fala sobre fotografia, né, como os fotógrafos antigos faziam processamento, geralmente eles faziam num ambiente muito parecido com o que a gente trabalha, né, com as câmeras escuras. E aí fica, né, nesses filmes, às vezes você vê que fica um negócio meio macabro, assim, meio, né, meio parecendo um filme de terror, fica tudo avermelhado, assim. E você consegue enxergar um pouco, não perfeitamente, mas você consegue, né, não se bater em ninguém ou nada lá dentro, porque fica aquele tom meio avermelhado, certo? Então, essa lâmpada, né, dentro do meu filtro de segurança, né, vermelho,
né, vai emitir essa luminosidade vermelha. O ideal é que ela fique a 120 metros da onde você vai abrir os seus filmes. Olha aqui, é uma processadora automática para filme intraoral e aqui para um filme extraoral, certo? Processadoras automáticas aqui, tá? Bom, então essa distância, né, é o ideal também para se trabalhar quando a gente está numa câmara escura, tipo quarto ou labirinto. E aí alguém me pergunta, Pro, eu posso pegar uma luz normal e colocar um papel celofane ao redor dela, um papel celofane vermelho, e aí vai ficar tudo vermelho? Não! Pro, eu posso pegar daquelas luminárias de tartaruguinha e pintar ela com tinta vermelha e aí ela vai ficar protegida porque ela está vermelha? Não! Esses armengues não funcionam. Porque a luz, o filtro que está aqui, ele é específico, construído, né, com substâncias que fazem a luz se tornar completamente vermelha e não maqueiam um vermelho nela. Eu estou falando isso porque eu já trabalhei em uma clínica que o cara fez isso. Ele pegou aquela lumináriazinha de garagem que tem uma capinha, sabe? Pegou uma tinta guache e pintou de vermelho e achou que estava tudo resolvido. Por quê? Porque ele queria economizar, porque obviamente isso aqui tem um custo, né? E pintar de guache, você pega a tinta lá do menino na escola e pinta de guache e tá vermelha. Tá vermelha, Luana? Não. E os filmes dele saíam, as imagens saíam veladas, tá? Saíam bem acinzentadas, a qualidade era péssima e quando eu cheguei na sala que eu abri, que eu vi aquilo, eu tive que sinalizar, né? Para o profissional. Ele não era radiologista, certo? Ele era dentista. E ele não lembrava dessa aula porque ele não foi meu aluno, certo? Então, o filtro de segurança tem que ser adequado, comprado com essa finalidade e geralmente eles são na cor vermelha. Características das soluções processadoras. Então, a gente falou das soluções, a gente precisa saber, tá ligado sempre no prazo de validade da solução, em como elas são armazenadas, certo? Em qual é a temperatura que elas estão. Aquecer demais uma solução acaba danificando. Acelera o tempo, acelera de revelação. Mas aquecer demais, ferver a solução, não vai resolver seus problemas, vai queimar a solução. Então, as soluções processadoras precisam estar no ambiente adequado, nos potes, né, adequados. Sempre que não estiver usando, tampar a câmara escura para evitar, né, que ela vai se degradando com mais intensidade em contato com o ar. Aqui a gente tem tanques de processamento para processamento de radiografias grandes, tem litros e litros aí, no caso de ambientes maiores, né? Câmaras escuras em quarto ou em labirinto, que vários técnicos vão trabalhar com imagem. Imagina uma imagem de cabeça, uma imagem de pulmão, uma imagem de perna. Então, são litros de água que a gente, né, litros de água, litros de revelador e litros de fixador. E quando não estiver usando, sempre tampar. Esse aqui do meio é a água, então a água pode ficar destampada. Mas a solução fixadora, ó, e aqui a reveladora, sempre, né, adequadamente tampados. Esses tanques, né, são de um metal próprio para não reagir com a solução, tá? Olha o cronômetro bonitinho ali do lado, né, que eles estão usando. Então, a qualidade dessas soluções, como elas são armazenadas também, certo? Interfere bastante. Com relação ao armazenamento agora do filme, tá? Você pode falar novamente a questão da coloração de cada solução, por favor? A questão da coloração da solução a gente falou na aula de processamento, mas vamos lá. A solução reveladora, né, ela vai se degradando ou exaurindo, ela vai mudando de cor. Da cor inicial, que geralmente é transparente, feito água, ela vai ficando amarronzada. Já a solução fixadora, né, que da cor inicial ela também é transparente que nem água. A solução reveladora pode ter uma corzinha amarelada, meio de xixi também, certo? Mas a fixadora é sempre transparente. Então, a solução fixadora, quando ela vai se degradando e exaurindo, vai ficando velha, ela vai ficando com a coloração meio esbranquiçada. Entendeu, José Neto? Beleza, vamos lá. Bom, então sempre atentar para essas questões aí da solução. De nada. Agora, com relação ao filme, na verdade, entra dentro desse fator processamento, né? Porque é a condição de armazenamento do filme. Então, até uma colega me perguntou um dia desse lá pelo portal.
O filme precisa sempre estar refrigerado. O ideal é que o filme esteja em uma temperatura entre 20 e 25 graus. Aí os fabricantes americanos falam assim, temperatura ambiente. Eu falei, ambiente dos Estados Unidos, né, amor? Porque o ambiente do Brasil é 30, 40 graus. Então, para o filme, é quente. O ideal é que a gente tenha um refrigerador, uma geladeira, né, adequada, né, na temperatura ideal para que aquele filme fique armazenado. Além disso, né, os filmes têm posição certa para serem empilhados, certo? Então, a gente não pode botar, por exemplo, aqui é uma caixa, são caixas de extra oral. Elas não podem estar empilhadas umas sobre as outras, tem que ser uma do lado da outra. O filme periapical tem a posição certa e a quantidade máxima de caixas que podem ser empilhadas também, porque senão o filme de cima pesa muito sobre o filme de baixo e acaba danificando a emulsão. Então, tem toda essa condição de armazenamento. Uma outra coisa também que isso acontece, às vezes a pessoa não tem um refrigerador, ok, mas o ideal é colocar ele, né, o filme, em um local mais fresco da sua clínica, né, que não pegue sol e também que não fique do lado de um equipamento de raio-x, tá? Na sala de atendimento do paciente, o filme não deve ficar, só deve entrar o filme que vai ser utilizado naquele paciente. Não deixar a caixa lá armazenada. Então, eu já cheguei em clínicas que o cara botou bonitinho, ó, que lindo, botou uma prateleira do lado do equipamento de panorâmica e os filmes ficavam tudo ali, enfileiradinho, porque ali tinha ar-condicionado, então o filme estava fresquinho, mas o filme estava pegando o quê? A rebarba da radiação secundária toda. Então, ele ficava velado no seu final, certo? Então, condição de armazenamento do filme. Outra coisa, o filme não deve ser colocado muito próximo das soluções processadoras do armário que ele tiver guardado. Por quê? Se tiver um acidente, você bater numa solução processadora e a embalagem dela se romper e cair e tiver embaixo um filme e a solução processadora conseguir entrar por dentro da embalagem daquele filme, você vai danificar aquele filme, ele não vai prestar mais para nada. Isso principalmente no caso de filmes extraorais que não tem embalagem plástica individual. Isso aí, esse acidente pode causar que você vai perder uma caixa inteira que tem 50, 100 filmes. Olha que prejuízo, tá? Só porque você colocou num local inadequado a solução processadora e o filme. Ok? Então, fator processamento aí, atentar para a qualidade, né, do armazenamento desses nossos itens aí. E o último dos fatores é o fator véu ou fog ou velamento. A gente também já falou um pouco sobre isso. Esse fator, essa densidade, esse escurecimento extra indesejável, vai ficar sobreposto à densidade de uma imagem, né, em todas as radiografias. Principalmente por quê? Por causa da querida radiação secundária. E dentro, né, do nosso processo de realização da radiografia, a gente tem diversos produtores de radiação secundária. Alguns vocês já conhecem, outros não. Então, observem aqui. O primeiro produtor de radiação secundária é o filtro de alumínio do meu equipamento. Segundo, o cone localizador. E terceiro, os tecidos do meu paciente. Vamos destrinchar cada um. Lembram do filtro de alumínio lá no meu equipamento, né? Então, o filtro de alumínio, quando eu vou olhar dentro do através do cilindro do meu equipamento, eu não vou ver um buraco totalmente vazio. Eu vou me debater, meu olho vai bater nesse metal aqui, que é o filtro de alumínio. Então, o filtro de alumínio, ele remove, né, os raios-x de alto comprimento que tem baixo poder de penetração. Então, foi colocado ali com essa função. Só que quando ele remove isso, acaba interagindo e forma um pouquinho de radiação secundária. Olha que, né, sacanagem, por assim dizer. É aquela velha coisa da radiologia. Uma coisa foi colocada para melhorar, mas acaba piorando uma outra coisa. E aí o fabricante percebeu isso. Poxa, o filtro de alumínio tá segurando de um jeito, mas está acabando gerando radiação secundária. Eu vou fazer o quê? Vou tirar? Não posso tirar. E aí a solução foi o quê? Colocar o diafragma de chumbo, o colimador, após o filtro. Então, olha aqui o formato circular. Além de limitar o tamanho de exposição, né, da radiação, o colimador de chumbo vai absorver o excedente de radiação secundária que o filtro fez. Então, ele tem uma função dupla.
tá? Ele também ajuda na redução da radiação secundária que vai chegar no meu filme, tá? Lembram do colimador de chumbo? Ele era aquele slide do cachorrinho. Lembraram agora. Bom, outro item que gera, né, o velamento, o véu ou fog da minha imagem. O cone localizador. Falei sobre esse cone, né, já para vocês. Acho que quando eu falei lá da técnica periapical, né, a professora Cíntia deve ter falado sobre esse cone localizador também, na aula de radiobiologia e radioproteção. Esse cone, olha só, era bem interessante, porque aí na hora da gente fazer o posicionamento para a técnica periapical, a ponta dele mirava direitinho nas áreas de incidência, né? Então, era fácil de mirar no ápice nasal, no mento, né? Em todos aqueles pontos que a gente foi desenhando ali na máscara, maravilhoso. Só que ele era todo fechado de plástico, então a radiação vinha, atravessava o filtro, atravessava, né, o colimador, o de chumbo, batia nesse plástico e fazia o quê? Radiação secundária. E levava esse brinde para o paciente, levava esse brinde de radiação secundária para o filme. E aí velava tudo. Então, esse cone localizador foi proibido no Brasil desde 1998, pela portaria 453. Eu nunca vi um negócio desse ao vivo na minha frente. Um aluno meu me disse, né, que o avô dele, bisavô, sei lá que zorra, tinha um equipamento bem velho no interior lá de Sergipe e tinha um negócio desse. Eu falei, se a vigilância chegar lá, prende seu avô, viu? Mas ele me disse que o avô dele estava guardando para doar para algum museu. Eu falei, então beleza. Então, esse cone localizador não é permitido no nosso país, tá? O que é permitido no nosso país? O cilindro, que tem a sua extremidade aberta. O cilindro pode ser assim transparente, certo? Ou pode ser que nem o nosso lá da clínica, que é um plásticozinho cinza, lembram, né? Então, a radiação, quando ela sai aqui, passou pelo filtro, passou pelo colimador, ela não encosta nas bordas desse nosso cilindro, né? Que é de plástico ou de acrílico, logo não vai formar radiação secundária nesse momento. Ok? Então, cilindro localizador é de equipamento antigo. Nenhum equipamento atual tem esse cilindro, tá? Proibido. Ou cilindro, não, perdão. Cone, tá? Os equipamentos novos são todos com cilindro, tá? Vamos lá. Por último, dos fatores véu ou fog, esse aqui é aquele que, infelizmente, né, é o mais difícil da gente contornar. Por quê? Porque são os tecidos do próprio paciente que fabricam radiação secundária, principalmente tecido mole, que seria o meu sonho fazer o quê? Escalpelar um paciente todinho, né? Vou fazer a radiografia, vamos fazer uma dissecação aqui, tirar todos os tecidos moles do paciente, que maravilha. A imagem radiográfica ficaria brilhante, ficaria lindérrima, porém, entretanto, todavia, eu seria presa, né? Então, nós não podemos remover os tecidos do paciente durante a exposição. Olha lá, Cebolinha, né? Equipamento veio, radiação chegou em Cebolinha, a radiação passou, foi bater no filme. Cebolinha, danado, fez essa radiação secundária aqui, que também bateu no filme e gerou velamento ou escurecimento, tá? Bom, o que é que os fabricantes pensaram? Não dá para escalpelar a Cebolinha, eu vou ter que jogar com alguma coisa que eu possa reduzir essa quantidade aí. Então, eles vieram com, mais uma vez, os colimadores, outra função aí. Então, o colimador, ao restringir, né, dar o formato e o tamanho da área, né, exposta da radiação a 6 centímetros, no nosso caso da radiografia intraoral, certo, gente? Então, a radiação que sai ali, quando ela chega no meu paciente, ela vai expor um círculo de 6 centímetros na face dele. Com isso, já que menos radiação, né, se espalha pela face do meu paciente, a quantidade de radiação secundária vai reduzir. Não é que ela não exista, ela existe, mas a radiação secundária depende também diretamente da quantidade da radiação primária do meu equipamento. Se o feixe de radiação está mais fino, então menos tecido do meu paciente vai ser exposto para formar a radiação secundária. Então, por isso, sempre as técnicas radiográficas precisam ter um tamanho de feixe de radiação compatível,
né, com aquela técnica, para não levar a mais radiação secundária. Então, nos nossos equipamentos intraorais, esse tamanho é de 6 centímetros. No equipamento médico, a área é maior, então vai ter mais radiação secundária. Na panorâmica, também, certo? Sempre reduzindo. Aí alguém pode me falar, professora, eu posso reduzir o tamanho desse colimador, aumentar, reduzir? Não. Quem faz isso é o fabricante na hora de construir o meu equipamento, tá? Bom, outra coisa, e esse aqui vocês já conhecem, no nosso filmezinho intraoral, intrabucal, a gente tem várias camadas e a gente tem aquela camadinha brilhante, a nossa querida lâmina de chumbo, e ela também vem, né, tentar minimizar os efeitos da radiação secundária. Não é que ela reduz a quantidade, mas ela reduz a quantidade de radiação que vai bater no filme, certo? No caso da radiação secundária. Então, olha lá de novo. O meu equipamento emitindo radiação, pegou no dente, chegou no meu filme, tá? Embalagem plástica em azul, papel preto, emulsão aqui em branco. E atrás do meu filme eu tenho quem, ó? Lâmina de chumbo, só na face posterior do meu filme. O que é que acontece, né? Quando essa radiação tocou aqui o meu paciente, a radiação secundária foi fabricada em todas as direções, principalmente dos tecidos de dentro da boca. Essa radiação secundária, ela não tem ordem não, viu? Ela vem de trás, ela vem de cima, ela vem de todas as direções. Sempre reta, mas ela vem. Então, aquela radiação que está aqui na língua e quer vir de novo para bater no filme, quando ela vem para bater, a lâmina de chumbo fala, não, minha filha, aqui você não passa. E aí ela barra essa radiação secundária. Então, a lâmina de chumbo não impede a formação da radiação secundária, mas reduz a quantidade que vai chegar na película radiográfica. Conseguiram entender a questão aí dos itens do fator Veo-Fogg? O nosso filtro, né? O nosso paciente e... qual foi o outro, meu Deus? Paciente, filtro. Ah, e o cone localizador, que não pode mais, tá proibido. Matou o cone localizador. Certo? Beleza, minha gente. Vou botar um resuminho, então. No final vai aparecer, tá? Vocês podem dar print da tela lá no final. Então, olha lá. Fator energético. Quem eram os fatores energéticos? Falamos de 4. A miliamperagem, o tempo de exposição, que depois vira uma só, né? MAS, a quilovoltagem e a distância focal. Fator objeto. O que é que a gente tem que observar no fator objeto? De que ele é feito, o número atômico, a densidade, a razão da massa sobre o volume e a espessura daquele objeto. Fator geométrico, são as 5 leis da óptica geométrica, né? E mais a movimentação. Fator filme, tamanho da granulação, a espessura da base e a questão da dupla emulsão. Fator processamento, observar a condição do filtro de segurança, das luzes, né, das soluções processadoras, perdão, e a condição de armazenamento do filme. E o fator Veo-Fogg, que é causado pela presença do filtro de alumínio, cone localizador e dos tecidos do paciente e que a gente vai contornar com outras, né, situações por aí, tá? Outro esqueminha para vocês também na hora de estudar, né? Então, as características da qualidade radiográfica versus os fatores de formação que interferem. Então, eu usei, se vocês repararem, ó, os mesmos ícones que a gente usou aqui. Então, vocês usam esse esquema junto com outro para entender que esse equipamentozinho é o fator energético, o fator objeto é o dentinho e por aí vai, certo? Então, a densidade é controlada pelo fator energético, né, a miliamperagem, pelo fator objeto, né, as especificações do objeto e também pela qualidade da solução processadora, ok? Contraste. O contraste é ditado pelo fator energético. Qual deles? A quilovoltagem, certo?
A nitidez da minha imagem depende do tamanho da área focal, aquela primeira lei da óptica, e depende da movimentação. Se estiver movimentando, não tem nitidez. O fator filme também influencia com o tamanho dos grãos, o fator processamento também com a degradação das soluções, e o véu ou fog também interfere na nitidez das minhas bordas. E a distorção e a ampliação, né? Distorção do formato e ampliação do tamanho, as leis lá da física, a distância foco-filme, a distância objeto-filme, a manutenção do paralelismo do objeto-filme, né? E o feixe perpendicular ao paralelismo objeto-filme, tá? Ok, gente? Então, isso aí foi um resumão de tudo que a gente viu na aula de hoje e nos vemos na próxima aula. Até lá!